Opa! Meu amigo, esse aqui, ó, aro do volante G29, e eu quero falar pra vocês hoje sobre o volante G29 G920, um volante que acaba de completar 11 anos de existência, e o incrível não é só que ele completou 11 anos de existência, é que ele ainda domina o mercado pra quem tá entrando aí no mundo do Sim Race, e ele ainda é vendido novo e fabricado pela Logitech. Um volante extremamente competitivo ainda, tem gente de Logitech dando pau em gente que tem Fanatec, dentre outros Direct Drive aí. Mas hoje a pergunta que eu quero responder para você é se o Logitech ainda vale a pena comprar ele novo, se vale a pena você adquirir o Logitech, se você tá pensando em entrar no mundo do Sim Race. Vem comigo que o vídeo começa agora. E hoje nós vamos falar transparente e sincero. Você pensa que aqui é um vídeo para defender o Logitech? Não, eu vou falar aqui dos defeitos dele, da tecnologia que tá um pouco ultrapassada, mas também vou falar das qualidades desse volantão raiz, que ainda é o setup principal da maioria das pessoas que jogam Gran Turismo, Assetto Corsa, dentre outros jogos de Sim Race aí na comunidade. Ó, mas pra gente começar a falar desse volante, é importante a gente colocar você, situar você dentro da história desse volante. O volante G29 foi lançado lá em junho de 2015. Ele veio como sucessor do G27, que já era um volante muito bem vendido, já um campeão de vendas no mercado de Sim Race, de simulação. E mesmo ele tendo sido lançado em 2015, que é um volante muito bem datado, ele não perdeu ainda, a Logitech não para de vender ele, porque como você vai parar de vender um produto que para eles é fácil fazer, é muito bom de vender, e eles ainda vendem ele por um preço acessivelmente bom para eles e para muitos jogadores aí de entrada que não tem condições de comprar um Direct Drive. E mesmo depois de tanto tempo, o G29 ainda continua sendo o volante, segundo as mídias especializadas. O G29 e o G920 são volantes imbatíveis e campeões de mercado não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas aí a gente entra num debate muito interessante entre Brasil e exterior, porque no Brasil, meu amigo, a taxa de imposto é tão alta nesse país, onde para você ter um jogo, ter um videogame, para você ter um PlayStation 5 aí, você já tem que praticamente vender um rim. Dependendo da situação da maioria dos brasileiros, não tem condições de ter nenhum Play 4. Quanto mais comprar lá, investir aí R$2.000 em um volante, num G29, e um Direct Drive chega a custar até 3 vezes mais do que esse valor aqui no Brasil. Como resolver esse problema? E é isso também que eu quero falar. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar como lidar com esse problema, sendo que a comunidade no exterior não tá saindo todo mundo do G29 e os influenciadores já não estão indicando mais, porque lá fora já tem volantes aí Direct Drive que compensam e até mesmo no mesmo valor para comprar do G29 e o G920. Porque para muita gente, não basta simplesmente o influenciador falar para você, ó, não compra o G29. Porque aqui no Brasil, muitas das vezes, a gente não tem escolha. O que a gente tem condições de ter, e se você quiser realmente começar a simular aí nos jogos, você precisa ir para o G29, o G920 ou até para outras linhas ali parecidas com eles. E aqui no Brasil, meu amigo, tem uma coisa que a gente já aprendeu, é não ficar reclamando e resolver o problema, né? E para resolver o problema com esse volante aqui, ó, você vê que ele ainda é um volante muito bem trabalhado. Deixa eu tentar pôr aqui pra você ver, ó. É tipo um couro, ele tem esse acabamentozinho aqui, que o meu arranhou, mas que caiu no chão, mas é um volante muito gostoso de pilotar ainda. Se você pilota no controle, quando você entra no G29, você vai começar a simular de verdade. E aí, falando nisso, agora a gente entra no ponto que eu quero falar os pós e os contras desse volante, que é o principal setup aí da maioria dos jogadores no mundo inteiro. Vamos começar pelo que incomoda de verdade. Primeiro, o sistema de engrenagem do G29 e G920 são dois motores com um sistema de engrenagem chamado de helicoidal. E isso gera um barulho característico quando você força um pouco o force feedback. É como se você tivesse ali com uma caixa de ferramenta. Tenta ouvir aí, ó. Praticamente todo review técnico sério dos últimos 11 anos comenta esse barulho do Logitech, que ele é realmente chato, e tem hora que você pensa que o seu volante vai se desfragmentar ali, ele vai se quebrar,
dentro da caixa aí. Esse barulho é muito chato, dependendo se você usa o seu volante aí dentro do quarto. Às vezes você vai incomodar outra pessoa se você joga à noite. Esse barulho é insuportável e 11 anos depois a Logitech não se preocupou ainda em acabar com isso. Eu também não sou engenheiro e eu não sei se tem como acabar isso nesse volante. Outra coisa que incomoda muita gente, e a comunidade também já reclamou disso, e a Logitech nunca resolveu em 11 anos, é um sistema de folga que tem ali passando no meio do volante, principalmente nos carros de alto, do grupo alto do GT7, quando você tem que fazer as curvas em alto e você vai tirar, o volante perde um pouco a resistência e ele dá tipo um pulinho, e isso acaba complicando a sua pilotagem. Outro problema é para você corrigir uma traseirada com essa folga, é muito difícil. Mas eu quero saber de você que tem o G29, se isso é um problema para você. Se não é, comenta aqui. Não, eu tenho esse problema, já percebi, mas nunca me atrapalhou. Porque às vezes eu tô na comunidade e eu falo para as pessoas, olha, você que pilota no controle, quando você passar para o volante G29, você vai ter dificuldade, porque corrigir traseirada e essas curvas de alta com essa folga no volante acaba complicando um pouco a sua pilotagem, mas também não precisa se preocupar, porque essa folga não é uma coisa gigantesca, e uma foguinha, mas ele dá um pulinho ali no meio e acaba isso atrapalhando a sua pilotagem. Eu não tenho os números porque eu nunca vi ninguém postar isso, nem a própria Logitech fala os números de milímetros que são essa folga. Isso é o que a comunidade fala por jogar com esse volante e saber que ele tem essa pequena folga ali no meio, passando no centro do volante. Outro problema, o terceiro, que também é uma coisa que ficou defasado nesse volante, são os pedais. Os pedais da Logitech, eles usam uma resolução de 8 bits, 200, ou seja, 256 passos. Isso é a mesma resolução do G27, o seu antecessor. Já tinha lá em 2010. E quando o carro tem muito torque, fica difícil você dosar o acelerador. Você vai ver muitas vezes, você vai acompanhar a volta do Pro Player, você vai ver o que o gráfico dele ele fazendo dentro da curva lá, ele dosando o acelerador dentro da curva, mas quando você tenta aplicar isso no seu pedal do G29 ou do G920, você não vai conseguir porque é muito milimétrico. Então às vezes você tem que dosar aí uma pressão de 40, 42, 43% do pedal, e isso é impossível. Às vezes você vai assistir um vídeo aula no YouTube e o cara fala para você, quando chegar nessa curva você dosa o acelerador, você dosa o freio aqui, e isso você não vai conseguir nesse pedal, a não ser que você seja um gênio aí, você vai treinar muito e você começa a treinar, porque pequenos milímetros ali faz muita diferença já dentro do carro, principalmente se o carro for de rotação alta. Problema muito sério ainda dos pedais é o freio desse pedal. O freio desse pedal, ou ele é muito mole ou ele é muito duro. Se você coloca borrachas ali, porque no mercado tá cheio de mods aí que você compra para instalar, mas você dificilmente você vai conseguir modular nesse pedal como um pedal com célula de carga. Então, às vezes você vai ver muita gente falando na internet que porque o seu conjunto não faz diferença. E eu quero falar para você, se você pensa em jogar com o Logitech para simular, para você imersão, ele é muito gostoso e você vai se divertir. Agora, se você quer competir, você vai competir com um cara que tá com um pedal de célula de carga, com um volante direct drive, você vai sentir a diferença, porque basta você assistir o gráfico ali, a telemetria do cara que usa esse tipo de equipamento, que dentro da curva ele consegue modular o freio no meio, 30%, 25%, e muitos dos cursos que tem aí no mercado, as aulas, os caras falam, quando você for modular o freio, começa a aprender a modular 25%, 15%. Modular isso nesse pedal de freio aqui, ele é praticamente impossível, porque a distância dele do início para o fim é muito curta e você acaba muitas vezes tendo que colocar mod. Quando você coloca mod, você vai levar meses para se adaptar àquele novo peso, aquela nova pressão que você tem que inserir no seu pedal. Eu tô passando por esse problema agora porque eu acabei de colocar esse modificador aqui, que ele liga a embreagem ao freio, e isso acabou gerando uma dificuldade para mim. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre esse mod que coloca aqui no pedal do Logitech G29. De todos os reviews que eu vi da gringa na internet, nos blogs, nos vlogs também e nos sites de notícias, uma das coisas que a comunidade mais elogia nesse volante é o seu acabamento e também a sua durabilidade. É um volante que está cheio no mercado de mod. Você pode trocar volante, você pode trocar mola, você coloca aí várias coisas para aumentar o grip dos pedals. Você troca aí o ar do volante, como eu fiz no meu aqui, que vocês podem ver. Então é uma comunidade muito rica de muita coisa que você pode inserir
dentro do seu Logitech G29 aí, G920, e isso é uma coisa, por incrível que pareça, que a comunidade elogia muito. Isso não é coisa minha de marketing, é coisa que a comunidade gosta da durabilidade desse volante, que dura muitos anos. Tem gente que até hoje tem o G27 e o G29 dura, e a gente não vê a comunidade reclamando: ah, meu volante deu problema rápido. Uma das coisas que acontece com esse volante é poeira. Então, se você mantém o seu volante bem guardado, terminou de jogar, joga um paninho por cima ali. Se a sua região tem muita poeira, se a sua região não tem poeira, nem precisa. Esse volante, ele é bruto demais e ele vai resistir por muitos anos aí, até quando você fizer um upgrade, você vender ele e você ainda vai poder recuperar um pouco do dinheiro. Ó, isso agora não é opinião minha. Se você for ver aí os grandes pro players, principalmente os caras que estão aí disputando entre os 10 do mundo, a grande maioria começou com o G27, o G29, e todo mundo fala a mesma coisa. Para você começar, esse volante, ele é ótimo, porque você vai ter noção de como virar. Eu gravei um vídeo muito bom aqui no canal, que é a transição do controle, e lá eu falo quais os problemas que você tem quando você sai do controle para o volante. Eu vou deixar o link aqui para você depois assistir esse vídeo. Inclusive, no nosso grupo, que nós temos um grupo do Mandacaru Racing, eu tenho uns amigos lá que estão com um volante novo da Logitech, o grupo RS, e eles falam que só o pedal já melhora a sua pilotagem. Só o sistema do pedal de célula de carga, você já vai melhorar a sua pilotagem aí dentro do jogo. E se você quiser entrar nesse grupo, lá dentro desse grupo a gente usa pra gente aprender, trocar ideia, falar sobre hardware lá dentro, a gente fala sobre periféricos, a gente lá dentro também divulga o que a galera quer vender, já usou, de upgrade, tá fazendo upgrade, quer vender, a gente anuncia lá dentro, todo mundo é amigo lá dentro desse grupo, é pra se ajudar e a gente criar lobby e jogar junto. Vai lá, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição desse vídeo pra você entrar no grupo da Mandacaru Racing e quem sabe você não se torna aí também um piloto da Mandacaru Racing. Então, vale a pena ou não vale ainda comprar esse volante? Olha, se o seu orçamento é curto, você tá sem condições de comprar, ele vale e vale muito, você vai se divertir por horas e talvez ainda por 2, 3 anos esse volante vai estar no mercado muito forte. O problema é, se vale a pena comprar ele novo? Não, não vale. Se você tá com dinheiro para comprar já ele novo, que chega perto aí de 2.000, o que a gente tá vendo no mercado aqui quando eu tô gravando esse vídeo é o valor que ele tá, quando você acha uma promoção aí, ele chega até R$1.500, mas esse volante já não vale mais a pena desse valor. O mercado de usados tem muitos volantes nesse valor, que veio o kit aí, volantes muito bem conservados, por um preço bem mais baixo. Aí sim, aí eu falo que aí já compensa você comprar ele no mercado de usados, porque ele é um volante que vai te atender, vai atender o seu orçamento e vai te deixar muito feliz. Mas, se você tá com o dinheiro aí guardado, você quer, espera um pouco, faz um investimento mais alto e já compra um volante Direct Drive, como a gente vê várias marcas aí no Brasil, que tem uma linha já de entrada muito boa, que já vai ser melhor do que o G29, G920, inclusive a própria Logitech tem uma linha superior, que é a linha RS. É uma linha que acabou de lançar, mas já é um Direct Drive, já é um volante mais robusto, é um volante que não é essas engrenagens, que não tem barulho, o pedal já é célula de carga e aí já vai conseguir te atender melhor. O que eu te aconselharia é faz um investimento melhor, guarda mais um pouco de dinheiro e já vai direto para um volante Direct Drive, porque esse volante hoje, para você comprar ele no valor novo, ele ainda é muito caro, como eu falei no início. Nós estamos no Brasil e aqui é um absurdo você ter que pagar o que custa lá $200 lá nos Estados Unidos, chega aqui no Brasil por R$1.800, R$1.900. Outra coisa que você não pode perder dinheiro é se você ainda mora de aluguel e está querendo comprar a sua casa, você mora na região do DF, do Distrito Federal aí de Brasília, e você quer comprar um lote, uma casa, um apartamento, fala com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é um apoiador do canal e ele é um dos melhores corretores de Brasília do DF. Manda uma mensagem para ele rapidão aí que ele vai te responder e ele vai encontrar a melhor unidade para você e na região que você quiser, hein? Fala com o Daniel Machado, esse cara é top. Agora deixa aqui nos comentários, você ainda roda até hoje com o G920, o G29, qual o seu volante? Você sente dificuldade nele? Você sente que ele é um volante que ficou para trás? Eu quero saber de você. Deixa no comentário para saber se a nossa opinião aí é a mesma e a mesma que a comunidade tá comentando. Um abraço para você. Eu gravei esse vídeo aqui também, ó, sobre G29, que é um vídeo muito bom, a minha experiência quando eu mudei de volante. E tem aqui como configurar o Force Feedback do G29 dentro do Gran Turismo. Um abraço para você. Avante Mandacaru!